Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós somos chamados para correr uma corrida, uma carreira. Deus tem uma corrida para cada um de nós. Não é a correria da vida, que às vezes a gente se envolve tanto nas coisas da vida, aí vai ficando ansioso, a gente parece que perde o sentido de destino, de propósito maior. A gente fica só correndo atrás de resolver um problema, resolver outro problema, pagar uma conta, apagar um incêndio aqui. Mas o autor de Hebreus está nos lembrando que Deus tem para nós uma carreira, uma corrida proposta. E quem vai viver a plenitude da vontade de Deus, vai correr para esse alvo certo, diga aleluia. Nós moramos do outro lado ali do eixo, né, monumental. E domingo de manhã, quando nós estamos vindo para o culto, das 10 da manhã, a gente costuma chegar aqui mais cedo, por volta das 9 horas. Quando a gente está vindo, um caminho que seria de 7 minutos, quase todo domingo, irmãos, está fechado ali. E a gente tem que dar uma volta longa, porque quase todo domingo tem maratona, tem corrida. Quem gosta de participar, né, dessas corridas? Aqui em Brasília tem demais. Descobri isso vindo para cá. Quase todo domingo o nosso caminho está bloqueado. Só que por volta daquele horário de 8h40, 9 horas, já é o fim da corrida, que as pessoas começam cedo. E aí quando a gente vem, a gente encontra com as pessoas saindo daquela corrida com um sorriso de satisfação, com uma alegria, com uma realização. Eu gostaria de ter essa realização também mais vezes, mas não porque todo mundo, entre aspas, ganhou, não porque todo mundo chegou em primeiro lugar. Eu acredito que 99% das pessoas que estão correndo esse tipo de carreira, esse tipo de corrida, eles não estão correndo na intenção de ser melhor do que A, B ou C. Eles estão correndo porque entenderam que aquilo era uma corrida proposta. E o maior alvo daquela pessoa é completar a carreira, a corrida que lhe foi proposta. Se nós vemos pessoas fazendo isso no mundo natural, nós precisamos entender que no plano espiritual, Deus tem para cada um de nós um plano, uma corrida. E nós precisamos ter no nosso coração esse mesmo prazer, essa mesma satisfação de eu vou correr no caminho que Deus traçou para mim. Pode ser que eu não vou ser na velocidade que eu queria, pode ser que algumas vezes eu vou achar que um irmão tá mais na frente, mas não importa, porque eu não estou competindo contra o meu irmão. Eu estou buscando correr a carreira que me foi proposta. Nós como cristãos precisamos ter essa realização. É a realização que Jesus teve. Eu vim cumprir um plano, eu vim viver a vontade do meu Pai. Isso me dá prazer, isso me dá satisfação, isso me dá força. E é por isso que o autor de Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança. Perseverança só é necessário para as coisas que não são fáceis. Perseverança só é necessário para as coisas que não são triviais. A sua carreira, a nossa carreira para o novo ano é uma carreira de bênçãos abençoadas e que nós tenhamos perseverança para correr. E no verso 2 ele diz: olhando, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. O autor nos ensina que para corrermos com essa satisfação, com essa alegria de correr uma carreira, primeiro, nós devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Se eu estou correndo por um caminho que vai me afastar um pouco de Jesus, aquela não é a carreira que Deus propôs para mim. E não é muito difícil a gente perder o foco, irmãos.
Talvez você é uma pessoa, não é, mas talvez algumas vezes você se distrai fácil. Ou então você conhece alguém que se distrai muito fácil. A verdade é que é fácil distrair. Nesse mundo é muito fácil distrair. O maior exemplo é o que está na nossa mão. Quantas vezes você entra para fazer uma coisa, não faz outra coisa, e depois esquece por que abriu esse aparelho. O que eu vim fazer nesse aparelho? Às vezes eu abri para ler a Bíblia, só que aí chegou uma mensagem do WhatsApp. Eu entrei no WhatsApp, tinha um link para o YouTube. Quando eu entrei no YouTube, eu vi uma situação, fiquei preocupado. Então fui pesquisar em alguma inteligência artificial. E de repente, eu que entrei para ler a Bíblia, para ter paz, para buscar direção, eu na verdade não li a Bíblia, estou mais aflito, estou mais ansioso, porque eu não fixei os meus olhos. Eu não fixei os meus olhos. Um exemplo trivial, mas que se aplica para toda a área da nossa vida. Às vezes eu estou ali com o objetivo de crescer como um profissional, como empresa, para sim ter mais renda, para abençoar a minha casa, para poder semear cada vez mais uma proporção maior aqui na obra de Deus, mas as coisas começam a acontecer na empresa, aí vem levante, vem desavença, vem inveja, vem calúnia, e de repente eu começo a perceber que eu não estou correndo com um objetivo nobre, eu já tirei os meus olhos de Jesus, e eu estou correndo é para ter vingança, eu estou correndo é para esbanjar em prazeres carnais. Fala comigo, misericórdia. Quem quer ter prazer na corrida certa, precisa ter os olhos fixos em Jesus. Pode aplaudir o Senhor. A corrida fica pesada quando eu esqueço de manter os olhos fixos em Jesus. A palavra nos diz que Ele é o autor, Ele é o começo, e Ele é o consumador. Eu só posso ter as coisas consumadas se eu continuo correndo, olhando para Cristo. E o autor nos diz, olha, tem uma forma de correr, olhando para Ele, com perseverança e eliminando o peso, tirando o fardo. Tem coisas que nós devemos lançar fora. Eu não vejo ninguém correndo, quando eu venho para a igreja num domingo de manhã ali, eu não vejo ninguém correndo com um piano nas costas. Eu não vejo ninguém correndo com coisas pesadas. Pelo contrário, a pessoa coloca a roupa mais leve que tem, pega uma aguinha ali, né? Ou então ao longo da corrida vai pegando a água, vai se hidratando, porque a pessoa entende que a gente vai mais longe, chega melhor quando a gente aprende a correr leve. Fala para o seu irmão que você corra a sua carreira de uma forma leve em nome de Jesus. E o livro vai nos trazer alguns exemplos aqui de coisas que nós podemos aprender a não carregar como um peso. E nós já lemos no verso 2, a palavra diz que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Tem gente que corre pesado, porque está carregando uma vergonha, está carregando uma humilhação, e a vergonha daqui não é a vergonha do pecado, é a vergonha da cruz. Jesus foi humilhado, irmãos. Jesus foi zombado, foi escarnecido. E existe dois tipos de vergonha na vida: a vergonha do pecado e a vergonha de quem está carregando a cruz. Talvez ao longo desse ano, eu não falo no sentido de ter vergonha da cruz, jamais. Mas no sentido de por carregarmos uma cruz, por nos apegarmos a Deus, e por entendermos que os nossos valores não são iguais aos desse mundo, algumas vezes nós passamos sim por humilhação. E se você tem carregado essa humilhação como um peso na sua vida, isso te impede de continuar. Parece que o fardo ficou mais pesado, te segurou ali. Olha o que Jesus fez. A palavra diz que como que Jesus conseguiu não fazer caso dessa vergonha? Ele pensava na alegria que lhe estava o que? Proposta. Deus nos propôs uma alegria.
Existem promessas de Deus. Eu estou correndo porque eu tenho convicção de que Deus realizará promessas sobre a minha vida. Eu estou correndo porque eu tenho a convicção de que Deus é bom e Ele trará dupla honra onde houve vergonha. Se hoje eu me sinto envergonhado por trilhar um caminho da fé que me trouxe uma situação ruim, eu vou me lembrar que Jesus pensava na alegria e que hoje Ele está à destra do Deus Pai. Às vezes alguma situação aconteceu esse ano e foi uma cruz para você. Deus nos ama. Não deixa isso te impedir de correr a carreira. Continua crendo que existe uma alegria maior proposta por Deus. E como nós lemos no final do verso 2, hoje Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Deus tem dupla honra para cada vergonha que foi passada ao longo desse ano. Deus tem dupla honra para cada vergonha que foi passada. Ele é Deus de detalhes, meu irmão. Tem vezes que a gente tem que deixar engasgar não, misericórdia, engolir seco, né? Vamos lá, bora lá, bora lá. Mas eu sei que Deus vai trazer alegria pela manhã. Eu sei que é Ele que exalta aqueles que se humilham debaixo da mão poderosa dEle. Quem crê nisso, diga aleluia. Verso 3 diz assim: considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. O autor está falando, olha, você vai correr uma carreira, e uma outra coisa que vai ser um peso, que pode ser um peso, é você pensar demais na oposição. Irmãos, oposição sempre tem. É ilusão a gente achar que vai correr uma carreira sem ter oposição. O autor está falando, olha, haverá oposição, mas você não pode ficar esmorecido pelo fato de haver oposição. Amanhã talvez eu vou ter resistências, janeiro eu vou ter resistências, mas eu não vou ficar ansioso pelo que pode se levantar contra mim amanhã. Se levantar a força maligna, ela vai cair diante de mim. Eu não vou me desanimar antecipadamente, eu não vou ficar lamentando antecipadamente, eu vou correr a minha carreira com perseverança. Nós precisamos alimentar isso, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes o cristão ele esmorece. Ah, mas é levante daqui, é levante dali, eu não aguento mais não, Deus. Aí Deus fala que nem falou com Elias. Elias, está precisando dormir e comer. Come, dorme um pouco. Agora levanta. Levanta Elias, levanta profeta, levanta mulher de Deus, levanta homem de Deus. Haverá sim resistência e dificuldade, mas se alimenta da palavra, descansa no Senhor e continua correndo com perseverança. Aleluia. Verso 4 diz: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Aqui o autor nos traz outra coisa que nos impede de correr, e essa de fato impede. Ele fala do pecado, mas como ele se refere ao pecado? Ele fala, olha, o que vocês têm contra o pecado, o que nós temos contra o pecado, é uma guerra, é um combate. Nós precisamos ver o pecado como algo que mata, e não como algo que deve ser relativizado. Por que que algumas vezes uma pessoa para de correr? Por que que algumas vezes a pessoa se embaraça na jornada cristã? Porque ela não vê o pecado como algo mortal, ela não vê aquela luta como pecado, como uma luta de combate, de guerra, mas como algo que pode ser tolerado, que pode ser relativizado. E aí começa a andar numa zona de limite. E aí a pessoa começa a tolerar coisas que a palavra não tolera. Claro que nós devemos amar e respeitar a todos, mas princípios de Deus são imutáveis. E o que nós temos contra o pecado é uma guerra contra o pecado. E isso, eu só posso vencer essa guerra com uma decisão individual. Então que para correr a carreira, nós entendamos que o não de Deus é não.
que quando Deus fala, isso não vai dar certo, isso não faz bem para você, eu me afasto daquilo. Meu irmão, minha irmã, tem muita coisa, muita sutileza maligna, muita sutileza, mas isso não pode ser uma desculpa para o cristão. Por quê? Porque nós temos a luz da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Ele traz discernimento para quem busca discernimento. Quem quer ter discernimento espiritual, para você distinguir entre o que agrada e o que não agrada a Deus, levanta a sua mão e diz: pode me ensinar, Espírito Santo, eu quero aprender contigo. O pecado é uma coisa que embaraça, mas nós não vamos caminhar embaraçados pelo pecado, nós vamos correr na liberdade que Cristo nos deu. Quem crê e concorda, diga aleluia. Verso 5, o autor vai nos apresentar mais uma situação que pode parecer um peso, que nós não devemos carregar. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és o que, irmãos? Repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem o quê? Talvez a versão está diferente, vamos ver aqui. Mas, a gente está no 6 agora, por favor. Pois o Senhor disciplina a quem? Ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos lá para o verso 10 agora. Pois eles, os nossos pais, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Ele falou de amor, ele falou de filho, ele falou de bem, tudo isso num contexto de disciplina, para sermos participantes da sua santidade. Ele fala que a disciplina nos dá acesso à santidade de Deus. 11, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Quem gostava de ser disciplinado pelos seus pais? Ninguém. Nossa, que surpresa. Quem gosta de ser repreendido, exortado? Quem ama? Quem ama? Né? Ai, estou esperando pela próxima. Acho que ninguém. E é natural não gostar, nos entristece. Mas a disciplina do Senhor não pode se tornar um peso no meu coração, que impede de continuar. Todos nós somos exortados, porque todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos corrigidos, porque todos nós fomos aceitos como filhos de Deus. Todos nós somos disciplinados por Deus, porque Deus nos chamou para sermos frutíferos, e a palavra diz que a disciplina de Deus gera em nós um fruto de justiça. Sendo bem transparente, nenhum cristão pode viver embirrado porque foi corrigido pelo Senhor. Passou a época de birra, passou a época de sermos meninos. Ninguém gosta de ser exortado, mas fomos ao longo desse ano, todos nós de alguma forma. Eu não quero ficar olhando para aquele episódio amargurado, eu não quero ficar estacionado naquele episódio. Eu quero entender: Senhor, eu me entristeci, mas obrigado porque o Senhor me ama ao ponto até mesmo de me dizer não quando eu quero muito sim. Obrigado porque o Senhor me aceitou como filho. Obrigado porque o Senhor está me ensinando a correr a carreira. Quem quer crescer, diga aleluia. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu ficava embirrado como menino, eu dava birra, fazia isso como menino. Agora não. Eu ainda sinto todas aquelas coisas de menino dentro de mim, de vez em quando. Eu sinto. Mas eu não dou vazão a esse sentimento mais, porque agora me tornei um homem. E assim a gente vai crescendo
Quem pode fechar os seus olhos onde você está? Eu sei que esse assunto não é popular, mas esse é um assunto que nos faz crescer, meu irmão e minha irmã. Ora diante de Deus. Talvez alguma situação esse ano você percebe, era Deus me ensinando. Vamos agradecer a Deus agora. Onde você está, fala: Pai, obrigado por esse amor. Amor que me livra do mal, amor que me exorta. Pai, gera em mim esse fruto de justiça. Senhor, nós queremos correr a carreira sem estarmos, Deus, carregando um peso de um ressentimento por uma correção. O Senhor nos fez livres e nós queremos caminhar livres. Aleluia. No verso seguinte, o verso 12, a palavra nos diz: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe qual é um peso que nos impede de correr? A falta de paz. E quando a gente fala de paz, talvez o primeiro pensamento é: ô Senhor, me dá paz nos relacionamentos. E a gente pede, e devemos pedir, devemos orar por isso, mas de uma forma passiva. Mas nos 2 versos que nós lemos, que está falando sobre viver em paz com outros, nesses 2 versos nós lemos aqui verbos relacionados a quem quer ter a paz, ações. Verso 12 diz: firmai as mãos cansadas. Verso 13: endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Verso 14: procurai viver em paz. Ele está falando: se você quer ter uma corrida em paz, não espere só a paz acontecer, seja intencional. O autor está falando: olha, se tem alguém que você considera manco na fé, ajuda a endireitar o caminho e não facilita para o irmão desviar. Se teve algum desgaste, o que eu não posso mudar em relação a outro, é claro que eu não vou fazer, mas o que eu posso fazer, endireita o caminho. Você pode falar para o seu irmão com amor, fala: endireita o caminho, meu irmão. Seja um facilitador, seja um pacificador. Quem quer virar o ano em paz, no seu trabalho, com seus filhos, na sua família, levanta a sua mão e diga amém. Para que isso aconteça, nós lemos alguns versos. Procura, endireita, firma. Seja alguém que ajuda a trazer cura, e não alguém que se torna omisso e de certa forma contribui para que alguém se afaste. Vai haver paz do Senhor na sua corrida em nome de Jesus, e que nós possamos ser intencionais nessa corrida, amém? Amém. Nós já estamos no horário, quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Projetando 2026. Ano de resgate em nome de Jesus, amém? Você que tem a sua cartela aí, levanta ela por favor. Deus tem uma carreira proposta para você, e sim, tem capítulos da carreira que estão aí na sua mão já. Tem coisas que o Espírito Santo já te deu discernimento, é por isso que você está pedindo. Tem querer que veio de Deus, aleluia, e o realizar também virá. Levanta a sua cartela onde você está agora, diante de Deus. Fala: Senhor, me ajuda a perseverar nessa carreira. Senhor, me ajuda a não me embaraçar em sentimentos, no passado, em amargura, em tentações. Me ajuda, Senhor, a correr olhando para Cristo, olhando para a alegria que está proposta, na certeza que haverá resposta, haverá consumação daquilo que o Senhor é autor, haverá consumação de promessas, haverá realização de sonhos dentro da Tua Palavra. Pai, nessa noite nós declaramos a palavra de vitória, de proteção, de resgate sobre cada irmão e cada irmã nessa noite, meu Pai. Que a Tua bênção esteja sobre aqueles que estão também na transmissão conosco, assistindo esse culto, Pai. Nós confiamos na Tua Palavra, queremos correr com alegria, com prazer, a carreira que o Senhor propôs para cada um de nós, em nome de Jesus, amém.